O Produtor Quer Saber hoje vai falar de economia do campo. Vamos mostrar as perspectivas para o setor agropecuário nos próximos meses e para ajudar nessa tarefa, eu recebo o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer meu estar aqui falando contigo, com todos os nossos telespectadores. Começar falando sobre a expectativa, então, da agricultura para a próxima safra. Bom, quando a gente olha a safra 17, a primeira coisa que a gente deve esperar é que ela cresça. Mas a razão é bem simples de entender. Nós tivemos perdas em 2016, perdas muito severas. Nós tivemos perdas no sul por excesso de chuvas, notadamente o arroz e a soja na região sul do estado, nós tivemos perdas importantes. Nós tivemos perdas no Mato Piba, nós tivemos perdas no Centro-Oeste como um todo, nós tivemos perdas sobretudo na safrinha. Então, quando a gente soma tudo o que nós produzimos em 2016, dá um valor baixo em razão das perdas. Não que o produtor não tentou fazer uma safra adequada, mas nós fomos pegos no nosso risco climático, que ele faz parte da nossa atividade, então tivemos uma safra menor. Em 2017, nós não esperamos ter os mesmos problemas que tivemos em 2016, até porque não é comum haver uma sequência de problemas climáticos. Então, é bem provável que em 2017 a gente tenha uma safra com crescimento em relação a 2016, pelo simples fato de não ter perdas. Então, e isso termina desembocando no PIB. Então, se por um lado a agricultura em 2016 não vai dar uma contribuição para o PIB como deu em outros anos, em razão das perdas que nós tivemos, por outro lado, em 2017 é bem possível que a nossa produção vá se destacar mais uma vez. Foi uma preocupação esse ano, né? Nós tivemos aí falta de milho, falta de feijão, né? Quer dizer, foi um ano atípico. Sim, até inclusive essa questão da falta de produto, isso nos gera inclusive uma outra discussão paralela a essa, mas importante para o produtor rural, que é a seguinte: nós desde 1997 nós passamos a ser um país exportador de alimentos. Quer dizer, ao longo do século XX todo, praticamente, nós éramos importadores. Entre o que nós exportávamos e importávamos, terminávamos importando mais. De 1997 para cá, e olha que lá já vão quase 20 anos, nós passamos a gerar excedentes. E hoje a gente produz para 4 Brasis. Aí eu pergunto o seguinte, mas nós temos uma estrutura de Estado, notadamente a Conab, que existe desde um tempo e organizada para um país que era importador, que tinha que se preocupar com abastecimento e não com exportação. Hoje nós gastamos mais de 2 bilhões de reais por ano com a manutenção da Conab e faltou feijão, faltou milho, faltou arroz. Engraçado, como pode a gente gastando mais de 2 bilhões por ano num país que exporta, deixar faltar produto? Será que não está havendo algum problema de funcionamento desse mecanismo? Será que esses 2 bilhões de reais nós não poderíamos empregá-lo em algo melhor para o agricultor, como por exemplo o seguro? As políticas não foram bem direcionadas, você acredita? Porque o seguro realmente é um problema, né? O seguro rural fez falta. Sim, o seguro Os valores ficaram uma novela nos últimos anos. O seguro rural, na verdade, ele não é um problema ainda, porque ele não existe. Com o valor que nós temos de área segurada e o subsídio do governo decrescente, nós podemos dizer que o seguro é uma pretensão nossa. Mas nem dá para tratá-lo ainda como uma política agrícola. Ele não conseguiu ser ainda. É um programa que não tem credibilidade. Que perde credibilidade, não pelo interesse dos produtores, porque o interesse é claro, mas pela instabilidade da participação do governo no processo. Basta o que aconteceu com as frutas. É um belo exemplo, mas nós podemos estender também para os grãos, sem problema nenhum, e vamos encontrar a ausência do seguro rural. Agora, o fato é que a gente tem políticas agrícolas que foram construídas no século XX para o século XX, quando o Brasil tinha como grande desafio levar a comida, botar comida na prateleira do supermercado. Esse era o grande desafio do Brasil. Hoje não, o nosso grande desafio, isso está vencido, o nosso grande desafio é ser competitivo globalmente. Então, se os desafios mudaram, como podem as políticas agrícolas serem as mesmas?
nós estamos atrasados no nosso calendário de mudanças. A gente precisa ir para coisas mais alinhadas ao século XXI. E nós não temos dúvida que o seguro rural é a primeira delas. Mas para isso a gente vai ter que fazer um remanejamento do orçamento, etc. Coisa que nós estamos trabalhando na CNA, estamos trabalhando nas federações. Muito em breve deveremos fazer uma proposta de uma nova política agrícola para o Brasil. E no que diz respeito à próxima safra, ainda é importante nós lembrarmos dos custos. Exatamente. Como é que é a importância dessa análise desses custos de produção? Exatamente. Nós tivemos na safra de 2016, que é essa que nós colhemos nesse ano, o maior custo de produção da nossa história e a maior variação percentual de um ano para o outro. Ou seja, nunca de um ano para o outro tinha saltado tanto o custo de produção como aconteceu neste ano de 2016. E isso trouxe para nós um aumento muito grande, difícil de remunerar, e tudo isso por conta da instabilidade política que nós tivemos no Brasil. Elevou a taxa de câmbio, elevou o risco, elevou, portanto, os juros, o custo do capital de terceiros foi às alturas, o preço dos fertilizantes, dos agroquímicos foram às alturas, o preço dos combustíveis foram às alturas, a energia elétrica para os produtores irrigantes, a energia elétrica mais do que dobrou de um ano para o outro. Então, todas essas questões trouxeram um custo muito elevado. E para 2017, que é um ano que nós temos uma taxa de câmbio ainda elevada, entretanto, mais baixa do que nós tivemos na safra 16, nós tivemos sim a queda do preço em alguns produtos, como por exemplo os fertilizantes, mas em linhas gerais, os custos se mantiveram elevados, até crescentes no caso dos agroquímicos. Então, nós vamos para uma safra 17 mais uma vez cara. Não tão cara quanto a do ano de 16, mas não importa. O que importa é que ela é muito cara. E quando nós temos preços internacionais baixos, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós ficamos dependendo da taxa de câmbio. Porque se nós temos de um lado custos elevados e preços em dólar baixos, nós ficamos muito dependentes da taxa de câmbio, que é algo que nós não temos o mínimo controle. Porque agora ele comprou os insumos, né? Muitos compraram com o dólar alto. Sim. E deu uma desvalorizada. Agora, se fala aí até já para a soja em 53 sacas por hectare para dar um equilíbrio no custo de produção. Quer dizer, isso preocupa? Sem dúvida. Porque nós estamos, ano a ano, necessitando produtividades cada vez maiores para compensar o nosso custo de produção. Só que acontece o seguinte, nós estamos, estes cálculos que são feitos, eles são baseados em 53 sacos, neste caso, mas numa taxa de câmbio que nós temos hoje. Mas se nós olharmos antes da crise no Brasil, nós tínhamos um dólar de 2,30. Então, num patamar de 2,30, com preços mais baixos e custos mais altos, eu preciso colher 70. Eu preciso colher 60 e poucos sacos. E quantas lavouras no Brasil dão essa perspectiva? Então, o que a gente está preocupado? Nós estamos muito enganados por conta da taxa de câmbio. A taxa de câmbio elevada está mascarando os nossos problemas, está colocando para debaixo do tapete a sujeira, que é justamente a nossa perda rápida e constante de competitividade. Nós estamos com os preços dos nossos insumos no Brasil muito mais caros do que nós temos nos nossos concorrentes. E isso é uma coisa que nos preocupa muito e que vai ficar muito evidente à medida que a taxa de câmbio caia. Como é que se faz uma análise sobre a influência da economia para o setor do agronegócio? Bom, nós precisamos que a economia brasileira ela cresça. Essa é a primeira coisa. Porque o nosso grande consumidor, sem dúvida, é o consumidor brasileiro. Esse é o grande consumidor do Brasil. Só que quando nós temos PIB em queda, como nós tivemos em 14, como nós tivemos em 15 e vamos ter em 16, nós terminamos fazendo com que a renda encolha, nós fazemos com que o desemprego aumente e tudo isso desemboca no apetite do brasileiro em consumir os nossos produtos. Parece mentira, mas sim, as pessoas diminuem o seu consumo de alimentos. E isso é algo que nos preocupa. Então, o crescimento da economia é a questão número 1, nós precisamos vencer. E nós precisamos dar estabilidade às variantes macroeconômicas, por exemplo, a inflação. A inflação, para nós, é um câncer, porque ela, de um lado, ela tira o poder de compra do brasileiro e, por outro lado, ela torna o nosso crédito muito caro.
Se nós tivéssemos uma inflação da Bolívia, olha só, eu não estou falando da inflação dos Estados Unidos, da União Europeia, eu estou falando, se nós tivéssemos a inflação da Bolívia, se nós tivéssemos a inflação do Peru, se nós tivéssemos a inflação da Colômbia, se nós tivéssemos a inflação do Chile, nós estaríamos com uma inflação aí na média de 3% ao ano. Com 3% ao ano, eu pego o crédito rural a 5%, sem o governo ter que equalizar 1 centavo, e eu estou pegando a um nível internacionalmente adequado. E olha que eu estou falando da inflação aqui do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai. Eu não estou falando dos principais bancos centrais, estou falando aqui da vizinhança. Então, se nós tivéssemos uma inflação baixa, o custo do dinheiro, que é cada vez mais caro para nós, ele seria mais baixo. Isso nos ajudaria a botar os custos de produção num patamar mais importante. Por isso que o produtor ele tem que aprender a reivindicar estabilidade macroeconômica. Qual é o câmbio que eu quero? Aquele que é estável. Qual é a inflação que eu quero? Aquela que é baixa. Crescimento econômico é problema meu. Inflação é problema meu. Instabilidade no câmbio é problema meu. Nós temos que nos preocupar com os insumos, sim. Nós temos que nos preocupar com a lavoura, sim. Mas a gente tem que se preocupar com o que acontece fora da porteira também. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo depois para continuar esse bate-papo sobre as perspectivas econômicas para o setor agropecuário. É um instante só.